A graça e a paz, queridos irmãos, amada Primeira Igreja Batista em Itamaracá. Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, hoje com o tema Mordomia em Tempo de Paz. Esse é um tema muito importante para a nossa vida cristã, porque como servos, como mordomos, nós devemos saber aproveitar o melhor do nosso tempo. E no período em que estamos em paz, precisamos saber o que fazer, pois no momento que chegar as dificuldades, precisamos estar preparados. Eu te convido agora para orarmos em nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço, ó Pai, pelo dia que tivemos, pelas lutas que enfrentamos, pelas vitórias que alcançamos. Mas tudo isso vem pela Tua graça, pelo poder de Cristo em nossas vidas, pela unção do Espírito Santo, que nos anima a prosseguir avante com fé nas nossas lutas e com a certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos. Obrigado, ó Pai, pelas nossas famílias, pelo alimento e o sustento que nos é dado. E te agradeço também, ó Senhor, porque agora podemos estudar a Tua Palavra, mas para que possamos receber de Ti o direcionamento, a iluminação para entendermos as Tuas verdades. Primeiro eu te peço perdão, Senhor, aos nossos pecados. Nos ajuda, ó Pai, para que possamos seguir firmes e nos segura com Tua mão poderosa, para que assim possamos caminhar segundo a Tua vontade. Abençoa, ó Pai, a nossa nação. Abençoa os governantes para que tenham sabedoria para dirigir os negócios concernentes à vida do país. E abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, para que possam, ó Senhor, em meio às lutas e dificuldades, também, ó Pai, saírem vencedores. Eu te agradeço por tudo, nos ilumina agora neste momento. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Meus queridos, o que é mordomia? Mordomia vem da palavra mordomo, que quer dizer um administrador, aquele que administra negócios, patrimônio, administra pessoas também, mas ele administra sempre algo que pertence a outra pessoa. Então, nós estamos no mundo aqui como mordomos. Nós administramos o que Deus nos dá. E administramos também coisas importantes como o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa sabedoria, tudo que pertence a gente, como também as coisas materiais que Deus nos concede. Mas o que eu quero tratar nesta noite é o que fazemos como servo quando tudo está bem em nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 41 e versículo 38. Abra a sua Bíblia ou o seu celular e diz assim a palavra do Senhor. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Essa é uma das belas histórias de preparação em tempo de paz. É a história de José no Egito e como ele revolucionou a situação do Egito com esta preparação no tempo da bonança, no tempo da fartura. Não é? Então, a gente tem que entender que as nossas vidas há tempos bons e tempos ruins.
A nossa vida é cheia de altos e baixos. Há momentos que estamos no bem bom, estamos vivendo os momentos importantes da nossa vida, com alegria, com paz, tudo organizado. Mas há momentos também de luta, de sofrimento, de tristezas, de perdas. Não é? Então, como nós podemos lidar com essas situações? Porque a vida do crente, ela é como qualquer outra vida, cheias de lutas, momentos de alegria, momentos de bonanças, mas também momentos de tempestades. A nossa diferença é que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos orienta, um Deus que dá a sua palavra para que a gente possa viver segundo a sua vontade, para que a gente seja vitorioso, vencedor. É lamentável que muitos hoje, crentes que frequentam as igrejas, estão decidindo segundo os seus próprios entendimentos, não segundo os princípios de Deus. Nós temos empresários, nós temos comerciantes, nós temos profissionais liberais, nós temos funcionários, vários tipos de profissionais, temos estudantes, temos dona de casa, mas muitos de nós não têm aproveitado o conhecimento da palavra de Deus. Estamos ficando sem cultura bíblica. Estamos dando ouvidos a muitas mídias, às conversas via redes sociais, esquecendo de que a Bíblia é a melhor fonte para nos ensinar como decidir as coisas. Quando estamos em períodos de baixa, é quando nós estamos passando pelas crises. Hoje vivemos períodos difíceis, períodos turbulentos. Vivemos o período do coronavírus, não é? E eu tenho conversado com alguns irmãos, especialmente alguns que têm negócios, e que tem uns que estão passando dificuldades, muitas dificuldades. Porque seu negócio está parado, está fechado, não é? Mas sabe por que talvez essa crise passe? Com uma situação tão difícil para essas pessoas? É porque nos momentos que estavam tudo bem, no momento em que havia mais fartura, que havia uma boa lucratividade, por exemplo, ou aquele que é empregado, no momento que estava na empresa, com salário, não soube servir em tempo de paz, não soube administrar os seus negócios em tempo de paz. E, consequentemente, quando vem a dificuldade ou o tempo da crise, então a escassez chega. E nós vamos estudar isso aqui nesta noite. Quando as dificuldades chegam, o que você faz nesses momentos? É muito comum as pessoas correrem aos pés do Senhor. A crise chega, a dificuldade bate a porta, a escassez, tudo isso não permite, muitas vezes, que você durma tranquilo, por exemplo. É necessário, então, haver uma preparação no tempo em que estiver com as vacas gordas. É o que nós vamos ver aqui, um pouco da história de José, no Egito, ensinando a Faraó como
se portar nas crises. E os momentos altos, quando nós estamos vivendo, são os bons momentos, não é? É o tempo em que a gente está empregado, é o tempo em que a gente tem prosperidade nos negócios, é o tempo que a gente tem saúde. O que você faz nesses momentos? É muito comum nas crises as pessoas buscarem a Deus. E no tempo bom, vai quando dá. Serve quando dá. Vai ao culto quando dá, quando não tem mais um compromisso. Mas no tempo da escassez, ele não se preparou como deveria ter se preparado no tempo em que estava tudo bem. Não fez reservas. Reservas materiais, reservas de saúde, reservas espirituais. Sabe? Tudo isso faz parte de uma mordomia em tempo de paz. Porque no tempo da guerra, a gente tem que partir para a ação. É ter as condições necessárias. Jesus uma vez disse que ninguém vai à guerra sem antes saber se tem condições de manter a guerra, de manter o seu exército. E a gente acha que esse período de bonança nunca vai acabar, mas um dia pode acabar, como estamos vivendo hoje. Eu quero que você reflita sobre a tua vida no tempo em que estava tudo bem. Qual é o grande segredo para enfrentar tempos difíceis? Não é? O grande segredo é se preparar para os tempos difíceis que poderão vir. Às vezes a pessoa tem um negócio e tudo que entra gasta. Às vezes a pessoa tem um emprego e todo o seu salário gasta. Não consegue fazer uma reserva. A mesma coisa na vida espiritual. No tempo que está tudo bem, você não se dedica mais à oração, não se dedica mais ao estudo da Bíblia. Aí quando vem um problema difícil, corre procurando um versículo bíblico que lhe dê uma promessa. Eu me lembro quando eu era jovem, havia um artefato evangélico chamado Caixinhas de Promessa. E na caixinha de promessa, eu tenho até um exemplar aqui em casa ainda. Na caixinha de promessa, você abria a caixinha, tinha vários papeizinhos dentro, várias fitinhas com versículos. Mas todo o versículo que você tirava era uma promessa. Sabe? Hoje as pessoas só querem isso, só querem assistir o culto, muitas vezes, se tiver promessa. Que vai dar tudo certo, que Deus está na tua vida, que você não se desespere. Deus tem essas promessas, mas também Deus tem os ensinos para a gente se preparar para os momentos difíceis. Então, à medida que eu estiver falando, convido você a estar se preparando e pensando nos momentos difíceis que você tem enfrentado. E pensar um pouquinho, por que eu não me preparei melhor? Porque eu não agi de modo diferente. Mas é hora de mudar. É hora de fazer um novo projeto de vida, de reconstruir. E é nesse sentido que eu acho que muitas pessoas, quando saem das crises, melhoram. Aprendem. E aí vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Não é? Voltando, né, para o Gênesis, aqui no capítulo 41, nós temos o sonho de Faraó, do versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe essa leitura. Diz assim: Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho.
parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e passavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do ventre oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isso o seu sonho. Meus irmãos, esse sonho que foi dado a Faraó por Deus, ele revela as coisas que estão acontecendo na vida das pessoas. A maioria de nós conhece a interpretação desse sonho, né? Conhece a interpretação. Incomodou muito a Faraó naquela época. Incomodou muito. E ele procurou os sábios, procurou as pessoas que pudessem ajudar, mas apenas uma conseguiu decifrar adequadamente. E o nome dela era José. Vamos para o versículo 25 ao 32, que diz assim: Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Meus irmãos, quando as dificuldades chegam, é muito comum a gente esquecer o tempo que havia a bonança. O ser humano tem esse problema, não é? Ele, muitas vezes, nos momentos difíceis, não faz uma retrospectiva do quanto Deus já o abençoou. E muitas vezes murmura dizendo: ai meu Deus, por que está acontecendo isso? Isso de novo. Às vezes um desemprego, uma enfermidade, uma dificuldade no negócio, uma dificuldade na vida espiritual. E nesse sonho de Faraó, a gente tira como exemplo que a vida é cheia desses altos e baixos. No reinado de Faraó aconteceriam 2 períodos: 7 anos de fartura, de bênção, e 7 anos de escassez. Mas a escassez ia ser tão grande que o tempo de fartura seria esquecido. Não é? O povo ia reclamar, a situação seria difícil. E aí é onde a gente vai aprender o que fazer em tempo
de paz, em tempo da fartura. O que a gente tem que fazer para se preparar para os tempos difíceis? Porque muita gente não sabe o que fazer quando a dificuldade chega, não sabe o que fazer quando a doença chega, não sabe o que fazer quando o desemprego chega, não sabe o que fazer quando o diabo vem e traz dificuldades para a vida da pessoa, não sabe o que fazer quando o negócio não prospera, não é? Então a gente vai aprender nesse estudo o que a gente tem que fazer, como ser servos, mordomos em tempo de paz. O que a gente tem que fazer como servo de Cristo em tempo de paz, em tempo da fartura, não é? Qual a solução para enfrentar aquela crise que se aproximava de Faraó? Olha que o sonho foi tão assim específico que só José, pela iluminação de Deus, trouxe essa revelação, sabendo que Deus colocou esse sonho na mente de Faraó para que ele pudesse, através de José, e José ali foi abençoado e chegou a ser o governante, não é? E tão poderoso que só Faraó, quando estava sentado no seu trono, era que ele era maior do que José. Quando ele saía, isto é, quando ele deixava de legislar, quando ele parava de legislar, José era maior do que Faraó. Mas por que isso? Porque havia um propósito maior de Deus, que era manter o povo de Israel, que estava em formação, não é? Abraão, Isaac, Jacó, especialmente Jacó com os seus 12 filhos, para que não morressem de fome e pudessem então dar prosseguimento ao plano salvífico de Deus, quando ele constrói, quando ele vai construindo, né, o povo de Israel, para que através do povo de Israel viesse a Jesus Cristo. Então, no versículo 33 a 38, nós temos aqui o conselho de José, iluminado por Deus, para enfrentar a crise que se aproximava. Diz assim, a partir do 33. Agora, pois, isso é José falando, tá? Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito, um mordomo. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome, preste atenção, isso é muito importante, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este em que há o Espírito de Deus? Então aí está um segredo muito importante para a gente vencer nas dificuldades da vida. É fazer reservas. Como eu falei no início, quais são as reservas que a gente pode fazer? Reservas espirituais, reservas materiais e reservas de saúde física. Não é? Então, quando está tudo bem, o que você faz quando está tudo bem? Não é? Então, vamos começar a entender. José mostra a Faraó que quando chegasse os 7 anos de fartura, ele teria que reservar, colocar à parte, não gastar 1/5 de tudo que o Egito produzisse, toda a colheita, para que não houvesse fome no tempo da escassez.
O quinto corresponde a 20% de tudo que fosse produzido. Irmãos, no teu emprego, no teu negócio, nas tuas transações comerciais, no tempo que está tudo bem, você faz reservas. Se você seguir esse conselho de José para teus negócios, você será bem sucedido no tempo da crise. Hoje pessoas têm fechado seus negócios e colocado funcionários para fora, demitindo, porque não tem dinheiro para pagar. Mas se tivesse feito a reserva durante o tempo das vacas gordas, talvez pudesse manter muitos empregos hoje. Ou mesmo não passar necessidade hoje. Se o funcionário tivesse feito reservas com relação ao seu salário, uma poupança, um investimento, quando viesse um desemprego, se demorasse novamente a voltar a trabalhar, ele teria com o que se sustentar. Mas hoje, muitas vezes, nós somos consumistas. E tudo que a gente recebe, a gente quer logo usar. Quer logo investir ou gastar. E muitas vezes compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos, para pagar talvez no futuro. Mas o que eu quero mais frisar são as reservas espirituais, meu irmão. Quais são as reservas espirituais que você tem feito na tua vida? Assim como as reservas também de saúde, por exemplo. As reservas de saúde, ela é feita no momento em que há fartura, porque ali você pode escolher coisas melhores para se alimentar, porque as coisas melhores têm um custo maior em nosso país. Não é? E aí você pode fazer essas escolhas. Você pode estar numa academia, você pode fazer caminhadas, você pode ir ao médico, você pode tomar os remédios adequadamente. São reservas de saúde que você está fazendo, porque no momento da crise você talvez tenha que parar a academia, não é? Mas você já tem um estoque de musculação, de saúde no seu corpo, que dará um bom tempo antes que volte a ter alguma dificuldade. E na vida espiritual não é diferente, irmãos. No tempo da fartura, no tempo da paz, a nossa mordomia espiritual nos leva a estudar mais a Bíblia, porque a mente está mais tranquila, as preocupações são menores, talvez. Reservar tempo para oração em casa, ir ao culto de oração, ir ao culto no domingo, ir à escola bíblica. Eu me lembro de Ezequias, quando o profeta Isaías foi a Ezequias e disse: olha, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Foi a palavra de Deus para Ezequias. E Ezequias então se vira para a parede, chora. E ele diz: Senhor, eu andei segundo a tua vontade, segundo os nossos pais. Eu fui fiel, Senhor, para contigo. Tem misericórdia de mim. Ele havia feito uma reserva espiritual diante de Deus, irmãos. E ele pediu a Deus que se compadecesse dele. Deus, Isaías tinha saído, volta, para dizer a ele: olha, Deus te deu mais 15 anos. Mas tem crente que quando está tudo bom, numa quarta-feira de oração, prefere comer uma pizza. Prefere ir ao cinema. Há crentes que quando está tudo bom, no domingo de manhã vai jogar bola, vai para a praia. Há crentes que no domingo à noite
Quando está tudo bom, vai experimentar a televisão de 50 e tantas polegadas que comprou. Há crentes que à tarde, ao invés de fazer um evangelismo, vai dar uma volta, um passeio no carro novo que comprou. Está deixando de fazer reservas espirituais. Está deixando de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, porque quando a gente estuda numa escola bíblica, quando a gente vai ao culto e ouve a palavra, quando a gente louva e se prepara, nos momentos difíceis, o Espírito Santo nos ajuda a lembrar as coisas que Jesus nos ensinou, como devemos nos comportar, como sair das situações de crise. É assim que a gente tem que viver, a mordomia em tempo de paz. Deus nos dá um tempo, e há tempo para todas as coisas, tempo para plantar e tempo para colher. Não é? Tempo de paz e tempo de guerra. Hoje, por exemplo, vivemos um tempo quase que de guerra, guerra contra um vírus. E há pessoas sofrendo porque quando puderam não fizeram sua reserva espiritual, não fizeram sua reserva de saúde, não é? Hoje vivem à base de remédio de pressão, os que fumaram, os que beberam, não investiram na sua saúde, mas sim preferiram a doença. E são os de risco, e às vezes pessoas jovens estão morrendo porque não têm a saúde adequada para suportar o vírus quando é infectado. Isso é uma coisa bastante séria para a nossa vida cristã, meus irmãos. Sabe? O que você tem feito quando tudo está bem? Se está tudo bem na tua casa hoje, e você pode glorificar a Deus por isso. Isso foi em consequência de quê? Do que você preparou, de como você se organizou. E se hoje está tudo na maior aflição em tua casa? Se está faltando as coisas, se o desemprego chegou, se o negócio está parado, as portas estão fechadas, e você não tem como sair para trabalhar, se você é um autônomo, no tempo que estava as farturas, você fez reserva para poder suportar com mais tranquilidade esse período? Então, quando vem a crise espiritual, a tentação, o pecado, a falha, você também tem se preparado para enfrentar essas dificuldades na vida? Pense sobre isso. Né? E a gente vai ver uma das coisas que Daniel, o profeta Daniel, fez para se manter fiel, para se manter vivo, para se manter um vencedor no tempo da crise. Vamos sair agora de Gênesis e vamos para o livro de Daniel. Você possa acompanhar também esses textos, que vão te dar o discernimento sobre como fazermos as coisas para vencermos nos tempos difíceis. Daniel 8, primeira coisa, ele colocou no seu coração em não se contaminar. 1:8 ele diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. No tempo de paz, meu irmão, a gente tem que ter ainda mais cuidado para não nos contaminar com amizades. Tempo de fartura, os amigos chegam, até a família chega mais. No tempo difícil, as pessoas vão embora. No tempo de paz, nós temos que servir a Deus ainda mais intensamente, ainda mais nos afastar, porque as facilidades e as tentações chegam em maior consequência, porque muitas vezes você está com dinheiro no bolso, muitas vezes você está com muita saúde, não é? E aí você esquece de fazer tua reserva espiritual, não se contaminar com as coisas do mundo, irmãos. Para que no momento difícil, assim como Ezequias recebeu a misericórdia de Deus, você também recebeu a misericórdia de Deus. Segundo ponto, Daniel investiu em verdadeiras amizades de fé. Daniel, capítulo 1, versículo 6.
Diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram os amigos de fé que Daniel tinha. Na língua, né, persa, nós temos aqui como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel, ele faz. Há pessoas que, quando estão no tempo bom, preferem conversar com o ímpio do que conversar com o crente, preferem estar na roda dos escarnecedores do que estar na igreja, do que ficar batendo um papo com o irmão após um culto, após a escola bíblica, ou mesmo visitar um irmão para conversar um pouco, sabe? São essas reservas em tempo de paz que a gente não faz muitas vezes. E quando vem a crise, a gente entra em desespero, porque talvez não tenha nem a quem recorrer. No capítulo 2 de Daniel, versículo 16 a 18, ele diz assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então Nabucodonosor aí, né, ele também tem um sonho daquela estátua, e desafia os sábios não conseguem. Ele então resolve matar todos os sábios, mas Daniel pede um prazo e vai buscar quem? Vai buscar os seus companheiros para orarem a Deus juntos. Isso é reserva. A amizade de fé é uma reserva espiritual, porque no momento difícil eles estarão junto com a gente. Não é os amigos de fora, não. São os amigos de fé, os irmãos em Cristo. É assim que a gente deve fazer a mordomia em tempo de paz, irmãos. Se preparar para os tempos difíceis. E a Bíblia nos ensina, não é? Jesus nos ensina como não ter ansiedade, como viver os frutos, ter paciência, ter alegria. Paulo nos diz como orar sem cessar, em tudo dar graças. Não é? É assim que a gente vai preparando a nossa vida, aprendendo da palavra de Deus, porque quando vem o tempo difícil, a gente sabe como agir, irmão, a gente sabe o que decidir. Dizer, não, tem calma, vai passar, tem calma, não é tomando essa atitude que resolve, não. Em Daniel, no capítulo 6, a gente vê como ele investia em oração. Ele não só orou naquele dia do tempo difícil, não, irmãos. Olha aí Daniel 6, versículo 10. Que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Não é? Como costumava fazer. Então ele já vinha se preparando espiritualmente. Ele já orava 3 vezes por dia. Não foi só naquele dia em que a corda apertou, em que a crise chegou, em que o rei ameaçou, que ele resolve orar, não. Não é? Foi algo que ele já fazia de contínuo. Não é? E você sabe o que aconteceu com isso? O livramento que Deus deu a Daniel na cova dos leões. Você vai ver aí mais um pouquinho na frente, no versículo 20, quando o rei vai olhar lá, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente, olha aí, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Até o rei sabia que Daniel servia continuamente a Deus. Ele era um
exemplo, ele testemunhava até diante do rei, do serviço, da mordomia que ele prestava a Deus em tempo de paz. Aí ele ouve a voz de Daniel. Glória a Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Fez as coisas certas no tempo que estava tudo bom. Não enganou, não defraudou. Diante de Deus ele era inocente. E Deus recompensou o que Daniel fez enquanto estava tudo bem. No tempo de crise, Deus agiu em prol de Daniel, irmãos. E ele age em prol daqueles que o servem com fidelidade, que são verdadeiros mordomos daquilo que Deus colocou para nós. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu emprego, Deus nos deu família, nos deu bens materiais, mas especialmente nos deu uma igreja para a gente amar, para a gente viver com os irmãos em união, mas os irmãos brigam uns com os outros, não sei porquê. Isso não é mordomia. Sabe, irmãos? No versículo 22, que eu acabei de ler, Daniel investe em testemunhar. Ele diz ao rei, não é? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não tivesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Deus fez a obra. Você precisa glorificar a Deus e precisa testemunhar mais de Deus. Às vezes chama o irmão, vou dar um testemunho. Não, pastor, não sei o que dizer, não sei o que falar. Como que não sabe o que dizer, meu irmão? Chegue lá e diga, eu agradeço a Deus porque tive um prato de feijão e arroz para comer hoje. Deus seja glorificado, está testemunhando, irmão. Obrigado, meu Deus, pela salvação, porque eu sei um dia quando eu morrer eu vou para o céu. Mas as pessoas se negam a testemunhar. Parece que nunca recebeu bênção do Senhor, então só espera aquela bênção gigantesca. Mas Deus está agindo na tua vida dia a dia. Alguns dizem assim, pastor, quando eu comprar minha casa, eu quero dar um culto de ação de graças e agradecer a Deus porque Ele me deu a casa, porque hoje eu pago aluguel. Aí eu digo, minha irmã, meu irmão, por que você não agradece a Deus? Porque Ele tem todo mês dado o aluguel da tua casa. Não é? Por que você não agradece a Deus? Por que não dá um culto de ação de graças? Irmãos, eu estou dando um culto de ação de graças porque há 10 anos Deus tem suprido o aluguel da minha casa. Eu tenho um teto onde morar. E essas pessoas não olham. Acham que é um peso, é aluguel, mas Deus está sustentando o aluguel. Você tem uma casa onde morar, meu irmão. Sabe? Isso é importante. É mordomia em tempo de paz. Amém? Nós vamos concluir esse estudo com alguns versículos da palavra de Deus, não é? Esses versículos, para a meditação de vocês, está no Salmo 37. Eu vou apenas fazer a leitura, não vou explicar, porque o tempo já está se encerrando. No Salmo 37, que é bastante conhecido, o salmista diz o seguinte, versículo 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vou ler os 5 para completar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais o fará. Aí você vai meditar nesse texto, não é? O texto agora do Novo Testamento, de Filipenses, no capítulo 4, versículo de 4 a 6. Diz assim, a palavra de Deus. Filipenses 4, de 4 a 6. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos.
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Faça isso, meu irmão. E mais na frente, em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o vosso coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Meu irmão, seja mordomo em tempo de paz. Sirva mais a Deus. Use seus bens. Sustente a obra do Senhor. Faça ofertas missionárias. Né? Ajude a alimentar pessoas que são verdadeiramente carentes. Mas principalmente faça reservas para a tua vida futura, meu irmão. Poupança financeira, algum patrimônio que você possa adquirir. Saúde, irmãos, é muito importante. Quando chega a velhice, a gente não se prepara para a velhice. A gente acha que sempre vai ser saudável e sempre vai ser jovem. Mas a velhice bate a porta. Se a gente não cuidou quando era jovem, a doença vem. Então faça reserva, meu irmão. Isso é ser mordomo em tempo de paz, porque no tempo da crise, você vai precisar dessas reservas, de alguma maneira, de alguma espécie, seja ela física, patrimonial, financeira e principalmente espiritual. Lembra-te do rei Ezequias, lembra-te de Daniel, lembra-te de José do Egito. Né? E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já está preparado para mim a coroa da justiça, que o justo juiz há de me entregar naquele dia. Então, meu irmão, que você tenha aprendido a ser mordomo em tempo de paz. Porque no tempo da guerra é tempo de lutar e a botar em prática o que a gente aprendeu. E se a gente não souber, vamos perder a guerra. Porque muitas vezes perdemos várias batalhas. A guerra, ela é um todo. Porque a guerra faz o crente muitas vezes se afastar de Deus. Então, dia a dia, vença as batalhas. Quais são as batalhas? A preguiça, a falta de oração, a falta de vontade de ir à igreja, a falta de ajudar o próximo, a vontade de gastar, consumir. E são batalhas perdidas, irmãos. Seja mordomos em tempo de paz, que no tempo da guerra, Deus vai te abençoar. Que em nome de Jesus, você fique com essa palavra nesta noite. Eu convido você agora para orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que nos ensina o caminho pelo qual devemos seguir. Abençoa-nos, ó Pai, que possamos ser mordomos em todo o tempo, mas especialmente quando tudo está bom, é que precisamos te servir ainda mais e nos preparar para as dificuldades da vida. Nos dá força e ânimo nesse período difícil que estamos vivendo e que teu Espírito Santo nos conduza. Obrigado por tudo, eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.